Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma live do Orquidário Orquideomania. Hoje, conforme combinado, nós vamos plantar vandas. Oi, Lígia Mara. Você foi a primeira a entrar na minha live e eu juro por essa luz que me ilumina que eu estava pensando em você. Juro pra você, tá? Oi, Carol. Carol foi a segunda hoje, terceira Martinha, quarta Denise. Boa tarde a todos, obrigada pela companhia. Esqueci o meu café, vou pedir pra Luísa. Ô, Lu, tem como pegar um cafezinho depois? Depois ela pega. Olá, Elizabeth, Marlise. Marlise, tem que pegar suas coisas aqui, hein? Boa tarde a todos. Gente, conforme combinado, ontem nós plantamos Cattleya e hoje nós vamos plantar vandas, tá? Então, se vocês quiserem complementar essa live, lá no YouTube nós temos uma live bem bacana que fala sobre cultivo de vandas. Então, todas as dicas possíveis estão ali naquele vídeo que nós só explanamos sobre vandas, tá? Então, é interessante que você que está começando agora a plantar orquídea vanda, colecionar vandáceas, que você ao acabar essa live, assista o vídeo do YouTube, tá? Porque aí, além de saber plantar, você vai saber cuidar, tá? Então, um vídeo complementa o outro. É importantíssimo isso, ok? Eu peço a gentileza que vocês compartilhem esse vídeo no perfil de vocês, tá? Oi, Kátia Regina, falei de você ontem na live. Façam o favor de compartilhar. Eu vou pedir pro Márcio compartilhar no grupo Orquideomania, ok? Bem, compartilha no grupo a live, por favor. Compartilha no grupo a live. Então, assim, pessoal, para as pessoas nos encontrarem com facilidade, tá? O pessoal do grupo fica meio perdido, YouTube, Instagram, pessoal, onde que é? Vocês compartilhando, eles encontram com mais facilidade, tá? Bom, gente, resumão da ópera no cultivo de vandas, tá? Alta luminosidade filtrada, alta umidade relativa do ambiente. Sem essa alta umidade, a sua planta não vai enraizar. Sem umidade, a vanda tem grande dificuldade de prosperar, tá certo? Então, além da luminosidade potente filtrada, você tem que ter uma altíssima umidade ambiente, acima de 60%, tá certo? Quanto mais, melhor, tá? Luz e regas, tá? O cuidado que vocês terão que ter nesse momento de cultivo de vanda é onde vocês vão cultivar. Qual é a opção? Vocês vão cultivar com as raízes expostas? Vocês vão cultivar em cachepô de madeira ou vão cultivar em vaso? Então, em cima da opção da forma de cultivo, de plantio, vocês vão então adaptar as regas, tá? Então, eu não vou falar nessa live para vocês quantas vezes por semana vocês têm que molhar as suas vandáceas. Não vou falar isso, tá? Então, vai do que você vai escolher. Hoje, nós vamos ter duas opções de plantio, tá? Nós vamos plantar no cachepô berço, que é o que eu gosto. Só que assim, gente, esse cachepô berço GG, hoje ele vai ficar grande para minha vanda que eu escolhi. Por quê? Eu não podia escolher uma vanda muito grande, porque senão eu não conseguiria mostrar para vocês na live. Então, nós estamos sem o cachepô G aqui no orquidário, tá? Pronta entrega. Então, eu escolhi o GG só para demonstração. Nem na minha sala tem, tá? É esse aqui que eu acho que fica o melhor para as vandas. Se você fala assim, Ju, qual que você escolheria? Sem dúvida esse daqui, tá? Que as raízes caem para os dois lados, perfeito? A outra opção é o vaso cuia, tá? É isso aqui, o vaso de plástico. Juliana, mas pode plantar aqui? Lógico que pode, sem problema nenhum, tá? Por quê, gente? Muitas pessoas têm dificuldade em pendurar as suas vandas, né? E o vaso é uma opção para você colocar a haste de 3 pernas,
tá certo? Aqui nesse cachepô é a haste de 4 pernas, tá? Ficam 2 arames aqui ou aqui, 2 aqui ou aqui, tá? São 4 pernas e ali 3 pernas. Bom, gente, deixa eu tomar mais uma água, porque nós não paramos ainda. Hoje o dia, nós acordamos cedinho, nós chegamos no Orquidário agora para fazer essa live. Eu não atendi o WhatsApp ainda, tá? Se alguém tá esperando o retorno, eu só vou começar a atender o WhatsApp após essa live, tá certo? Bom, gente, como sempre eu digo nas minhas lives, balde, bacias. Pra quê? Pra hidratar essas raízes, né? A planta precisa estar com raízes hidratadas para serem replantadas. Então, elas estão aqui na água faz uns 15 minutos para eu poder replantar. São 2 plantas minhas, uma é vermelha, a outra eu preciso ver a identificação. E eu peguei propositalmente proporcional ao vaso, tá? Então vamos lá? Deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês, que o pessoal sempre me perguntam nas lives, ó. Vocês estão vendo esse tom da raiz aqui, ó? A raiz hidratou e apareceram essas pintinhas brancas, dá pra ver? Muita gente manda mensagem pra mim assim, Ju, o que são esses bichos nas raízes das minhas vandas? Né? O que são esses pontos brancos nas raízes das minhas vandas? Pessoal, simplesmente a raiz hidratada, nada mais que isso, tá certo? Então aqui ela fica... Ó, a coifa, para quem não conhece, a coifa de uma vanda. A coifa pode ser clarinha ou escurinha. E essas pintinhas brancas aparecem quando a raiz está hidratada. Não precisam se preocupar com isso, por favor, tá? Pessoal, essa que tá com a etiquetinha aqui, ó, significa que é minha, tá? É uma vanda Pures Wax Blue, uma vanda azul. Bom... A vanda, quando você compra, você pode recebê-la em cestinhos, como esse daqui. Significa que essa planta, desde o início da sua vida, ela está nesse mesmo cestinho. Então, as raízes começam a se emaranhar, tá? Então, ela tá desde pequenina nesse cestinho aqui e você não precisa tirar para replantar, porque você não vai conseguir ficar sem quebrar raízes. Então, você vai plantar do jeito que está aqui com esse cestinho. Aí nós temos uma outra situação. Deixa eu só usar minha tesourinha. Pera lá. A outra situação aqui. Essa outra menina, que é a vermelha, ela tem as folhas completamente diferentes da outra, tá? Peguei propositalmente. As raízes também hidrataram e estão todas pintadas de branco. Essas raízes marrons são as raízes mais antigas, então elas têm vida também. Não é porque a raiz mudou o tom que ela perdeu a qualidade, tá certo? Quanto mais velha a raiz for, mais escurecida ela fica, perfeito? Então, não se preocupem quando a raiz pega um tom mais amarronzado. A raiz, quando ela não está esfarelando o velame, ela tem vida, tá certo? Mesmo estando escura. Bom, eu quero mostrar essas 2 plantas para vocês, para que vocês vejam a diferença do que foi explanado na live do YouTube, tá? Olhem bem para as folhas dessa vanda aqui. A estrutura, a ponta, vão vendo? Agora olhem para essa. Completamente diferente. O tom da folha, o formato da folha, o bico da folha, totalmente diferente a estrutura de uma vanda para outra. Essa vanda é vermelha. Ela precisa de mais luminosidade que essa daqui para florescer, a blue. Essa é uma azul e essa é uma vermelha. E essa aqui, as folhas ficam bem amareladas, É característica da planta. Então, nas minhas lives, eu sempre falo para vocês, não queiram que as plantas sejam iguais.
cada uma é uma. Cada uma floresce no seu tempo. Cada uma tem sua estrutura e a gente tem que saber respeitar isso, tá? Então não compare nunca uma plantinha com a outra, nem que ela seja com a mesma identificação, tá bom? Bom, gente, outra situação que eu peguei propositalmente para vocês. Essa aqui tem cestinho. Essa aqui não tem cestinho, tá? Ju, mas como assim? Essa aqui está sendo cultivada sem cestinho desde o início. Essa aqui não, desde pequenininha ela já tá nesse mesmo cestinho. Como que você prende, Ju, uma Wanda que não tem cestinho? Porque essa aqui, bom, essa aqui também tá plantada da mesma maneira. Nós passamos um arame que eu vou explicar para vocês. A que tem cestinho, você pode colocar um arame de 4 pernas, correto? Porque o cestinho tem furinho. Mas e quando está sem cestinho, como que a gente faz? Pessoal, vocês vão cortar um arame galvanizado, tá? Ou encapado com plástico. E vocês vão fazer uma dobra nesse arame, tá? Lá embaixo, vamos ver se vocês conseguem ver. Nós fazemos um U. Então, a gente dobra o arame e fazemos um U. E esse U é encaixado no meio das raízes. E aí, a gente passa um fitilho para segurar a planta. Então, quem quer padronizar sem cestinho e sem vaso, vocês façam um arame grossinho, façam esse U e encaixe esse U no meio das raízes, tá? E fixe o caule. É só isso, não tem segredo nenhum, tá? Então, essa é uma opção bem bacana para quem tem pouco espaço, né? Para quem tem pouco espaço é a melhor opção, tá? Então, vamos lá, gente. O que vocês têm que lembrar? A Wanda, assim como as catleias da aula de ontem, é uma orquídea epífita, você já sabe, certo? Sendo assim, quanto mais expostas as raízes estiverem, mais feliz ela estará. Só que a Wanda, ela é muito mais exigente em umidade relativa do ambiente onde ela está do que a catleia. A catleia suporta uma umidade ambiente mais baixa, tá? Então, quem mora aí em locais muito secos, a catleia vai melhor que a Wanda, tá? Sendo assim, você pode plantar a sua Wanda num vaso onde você consiga colocar substrato que reterá mais água e a evaporação da água ficará ali por mais tempo, tá? Então, a intenção de nós acoplarmos Wandas em vasos é porque o substrato fica molhado por mais tempo e essa água vai evaporando e a planta vai ficando felizinha, né? Então, o vaso cuia. Gente, se eu olhar para o meu orquidário aqui, eu devo ter umas 200 plantas nesse vaso. Na minha casa também era nesse vaso, eu padronizei, eu tirei tudo. Então, todas assim na minha casa agora. O importante, gente, é a drenagem, tá? Independente do vaso, o formato do vaso que você vai escolher, o vaso tem que ter muitos furos, tá? O ideal para se fazer furos é o ferro de solda, que eu não vou fazer com vocês aqui hoje, porque o meu ferro de solda está na minha casa e eu esqueci, tá? O ideal é que vocês peguem o vaso de plástico, independente do formato que for, que vocês furem com ferro de solda, tá? Pessoal, estão ligando no meu celular. Não sei de onde. Então assim, gente, furem. Quanto mais vocês puderem furar o vaso, melhor para aumentar a drenagem, tá? Mas vamos supor que você não tem como furar, você não tem prego, você não tem parafuso, você não tem ferro de solda e você quer usar o vaso desse jeito, só com os furos do fundo. Dá? Dá também. Só que aí, aquele substrato que você vai usar como drenagem tem que ser bem mais, tá? Então, vamos falar do princípio que, Juliana, eu não vou furar o meu vaso, eu só vou usar os furos do fundo. Ok, então vamos começar pelo plantio, vou devolver elas para a água, tá? Toda planta que vai ser replantada tem que ficar de molho na água, para as raízes não quebrarem e você conseguir moldar essas raízes no vaso. Bom,
Então eu escolhi o meu vaso de plástico e eu vou colocar a Wanda aqui, porque onde eu moro é muito seco e eu quero aumentar essa umidade por um tempinho. Ok, vamos abaixar esse celular aqui. Ok? Bom, você vai precisar de drenagem. O que nós utilizamos para drenagem? Pedra brita, argila expandida, isopor picado, telha quebrada, tá? Vaso de barro quebrado. Tudo isso serve para drenagem. Pedaços de carvão também servem para drenagem. O que eu menos indico é o que pesa. O que pesa? Pedra brita pesa muito. A telha também pesa. Então eu sempre indico ou isopor, que elas adoram. As raízes furam o isopor com muita facilidade, tá? Carvão eu pouco uso, tá? Ou eu uso isopor ou eu uso argila expandida. São os dois tipos de drenagem que o Orquidário Orquideomania usa. Pessoal, evitem a brita, porque você vai cultivar a sua Wanda pendurada. E a brita pesa muito, tá? Então escolha a melhor drenagem leve. Recomendo. Comprou uma televisão, achou na rua um pedação de isopor, leva para casa. Corta com faquinha e guarda num saco, tá? E use como drenagem. É espetacular para plantas que serão cultivadas penduradas. Agora, se você for cultivar as suas Wandas numa bancada, que também pode, tá? Se você for cultivar em vasos numa bancada, aí o ideal é que você coloque uma drenagem mais pesada. Aí sim eu te indico a pedra brita ou a telha ou o barro, né, quebradinho, ok? Pedaços de madeira eu não indico porque apodrecem, dependendo da madeira, tá? O ideal é que você pegue uma drenagem inerte, tá? Então a argila expandida não vai estragar, o isopor não vai estragar e as raízes penetram com facilidade nesses dois tipos de drenagem. Então anotem aí, tá? Isopor picadinho, picadão, tá? Quadradão assim, ó. Isopor e argila expandida, beleza? Já chegamos em 1000 pessoas? Obrigada, turma. Obrigada. Compartilhem aí a live, tá bom? Deus abençoe todos vocês mais uma vez. Obrigada. Bom, eu vou de argila expandida, tá? Porque é leve e eu vou conseguir pendurar o meu vaso, ok? O isopor é excelente. Para quem usa aí, tá acertando. Então, vamos por argila expandida. Como o meu vaso está sem furo na lateral, eu vou colocar muita argila expandida. Se o meu vaso tivesse furado com o ferro de solda, que era o ideal, que eu gosto, mas eu estou sem o ferro de solda, eu colocaria um pouco menos de argila expandida, tá? Então, argila expandida no fundo. E agora nós vamos colocar o substrato. Juliana, qual substrato eu uso? O que você quiser. Pode ser carvão, casca de pinos, macadâmia misturada com esfagno. Pode ser carvão, casca de pinos, macadâmia. Você pode misturar os substratos. Pedacinhos de madeira de boa qualidade com carvão. Tudo vale como substrato, tá? Mas ele tem que reter um pouquinho mais de água, perfeito? Então, aqui eu vou fazer uma misturinha do bem. Eu vou colocar um substrato chips de coco, que vem com isopor, estão vendo? Chips de coco com isopor. Vou fazer um mix para eu utilizar nessa Wanda. Já vem com isoporzinho, então a gente coloca aqui um pouquinho. Os chips de coco, gente, tem que ser tratado, hein? Não vão colocar qualquer um. O substrato, carvão e casca de pinos tem que ser o grande, tá? Na nossa loja virtual, nós temos 3 tamanhos. O pequeno, o tradicional e o grande. Então, quando vocês forem comprar para plantar as Wandas, escolha o grande, tá? A nossa loja virtual é www.orquideomania.com.br, tá? Enviamos para todo o Brasil
Já temos 5 anos de mercado, tá, gente? Aí vamos fazer uma misturinha. Por que eu tô misturando? Porque o chip de coco, ele guarda mais umidade, tá? O carvão e a casca de pinos tratada guardam menos umidade. Isso aqui não guarda praticamente nada, tá? E aí eu vou pôr um pouquinho de macadâmia também, que é os substratos que eu utilizo no nosso orquidário, tá? Casca de macadâmia. Faz uma misturinha do bem aí. E aí nós vamos colocar aqui por cima. Só um pouco, tá? Faz uma coberturinha aqui. E aí nós vamos pegar o nosso exemplar. O exemplar que eu vou encaixar aqui vai ser o de... Não, deixa eu ver qual que é maior. Pera lá, deixa eu só moldar aqui. Esse vai nesse que é maior. Só um minutinho, gente. Que a maior vai no de lá. Esse menor vai no de cá. Então nós vamos pegar... Por que que tem que hidratar raízes? Porque eu vou mexer nessas raízes, tá? Eu vou abrir essas raízes para encaixar aqui. Então eu faço um buraquinho, ó. Se ficar muito alto, não tem problema, gente. A intenção é que nós passemos a umidade do substrato para a planta. Então não tem problema a raiz ficar mais alta, tá bem? É isso que a gente quer, raiz para cima, só salpicado o substrato, tá certo? Então a gente vem agora e salpica o substrato aqui. Não é para enterrar a raiz, tá, gente? A raiz vai ficar livre, com bastante drenagem. É isso aqui, tá? Juliana, como que fixa? O que vai fixar essa planta aqui é a haste de 3 pernas. Então, para essa planta ficar paradinha aqui, além do tutor, eu tenho uma haste de 3 pernas que dará a fixação nela. Por quê? Eu não tenho lugar para passar o meu bambu. Então, eu preciso colocar uma haste de 3 pernas aqui, tá? Nem vou pôr. Vou pôr a haste direto. Deixa eu ver se eu tenho uma pretinha aqui, que aqui nesse tamanho eu acho que a preta vai bem. Deixa eu pegar uma haste ali. Pronto. A haste que eu falo, gente, é essa haste aqui, ó. Pra quem não conhece, é essa haste aqui, com 3 pernas. Nós temos ela com 4 e com 3, tá? E em 2 tamanhos. Tamanhos pra Wanda e tamanho pra Catleia, tá? Pra Wanda grandona, vocês escolham a 80 centímetros. Bom, agora, vocês, pra facilitar, vocês dobrem a pontinha, ó. Dobrem a pontinha pra cá, ó. E aí, vocês vão colocar nos furinhos laterais. Então, a gente passa nesse primeiro furo. E nós vamos prender a planta aqui, tá? Depois eu ajusto com um alicate. A próxima pra cá e a outra aqui. Aí nós vamos prender a planta. Assim como a Catleia, a Wanda também precisa ficar parada no vaso. Então, não deixe a planta balançando, tá? Quanto mais firme ela ficar, mais rápido ela vai enraizar. Perfeito? Então, deixa tua plantinha bem firminha. Eu com a minha canhotinha aqui, eu vou longe, viu, gente? Parece que não vai dar certo, mas dá. Aí aqui, ó, prestem atenção aqui. Vocês viram que eu deixei um ferro central? Vocês viram que eu deixei o meu ferrinho central aqui? Aquele de aço galvanizado mais grosso? Ele tá aqui, ó. Eu mantive ele aqui, porque eu vou amarrar nas minhas 3 hastezinhas. Isso poderia ser uma madeira, tá? Isso poderia ser uma madeira, tá? No local deste. Aí eu venho com o meu araminho e vamos prender. Primeiro eu vou prender mais um pouco essa planta, que ela tá tombandinho. Então eu já aproveito
trago ela pro local certo, para ela não tombar para frente, tá? E aí eu vou amarrar isso aqui. Fica muito bonito o seu vandário padronizado, viu, gente? Fica outra carinha. Aí você padronize só com vaso ou só com cachepô. Aqui eu vou juntar mais um pouquinho e vou cortar o excesso também. Pessoal, olha, essa ponta eu vou cortar, tá? De carinha nova, gente. Olha que linda. Vocês estão vendo que eu deixei as raízes bem pra fora? Ó, deixei umas raízes penduradas. Deixei as raízes por cima. E deixei o pulo do gato, tá aqui. Deixei o caule bem pertinho do substrato. Pra quê, Ju? Pra que eu consiga usar o adubo orgânico Fertiliza, tá? Porque esse adubo tem que estar em contato com o caule, encostado no caule. Se você não encosta o substrato, você não consegue pôr o adubo, tá? Então deixe sempre... Lembra da aula de ontem, quando eu falei que o rizoma tem que estar encostado com o substrato? Sem abafar? A Wanda é a mesma coisa. O caule tem que estar encostado no substrato sem estar enterrado. Quando você enterra o caule da Wanda, gente, ele apodrece. Então, tudo que é epífita tem que estar em contato superficial. O caule não pode ficar enterrado. No caso das catleias, o rizoma não pode ficar enterrado, nem os bulbos. Esse é o pulo do gato para vocês não perderem plantas com apodrecimento, tá? Então tá aqui. E sendo assim, fica fácil eu colocar o meu adubo orgânico Fertiliza aqui sem erro. Prontinho. Plantada e feliz. Essa água que vai ficar por um tempo a mais nos chips de coco, no carvão, vai auxiliar na hidratação das folhas e das raízes por mais tempo. Tá bom? É isso aí, tá? Então a primeira dica Orquídea Mania tá aqui. Vamos pendurar essa planta aqui no meu varalzinho. Ficou muito bonita. Valoriza a planta, gente. Quando você tem espaço, eu acho que o vaso fica bem bacana, bem harmonioso. Na minha casa ficou tudo apertado, então eu tive que tirar, tá? Agora nós vamos plantar no cachepô. É a nossa segunda opção, tá bem? Bom, gente, no cachepô fica muito lindo. Se eu fosse escolher padronização, eu ia de cachepô, tá? Como eu disse para quem chegou agora, o cachepô que eu escolhi é um pouco maior daquele que eu usaria, tá? O que eu usaria para essa planta, proporcionalmente, seria o cachepô berço G. Mas como eu não tenho ele no orquidário hoje, eu escolhi o GG para demonstrar para vocês como que é, tá bom? Se você tivesse uma planta, uma Wanda, com raízes bem longas, tá? Como que vocês iam fazer? É o mesmo processo, tá? Mesmo processo. Coloca na bacia, coloca no balde, deixa hidratando por meia hora. As raízes ficarão bem molinhas, bem flexíveis. Aí é o momento de replantar. Então você imagine que essa Wanda tem uma raizona bem comprida. Como que você plantaria aqui? Ó, você pegaria, imaginem que tem raiz para a esquerda e raiz para a direita. Você abriria ao meio. Késia, consegue pegar aquela Wanda ali que tá só solta com raiz bem comprida? Ela tem a raiz bem longa. Eu vou pegar uma Wanda com raiz longa para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam depois da hidratação. Fora do vaso? Fora do vaso. Tem uma com uma cabeleira bem longa, acho que no outro varal. Ela tá sem haste? Será que é a amarela? Porque tem essa, ó. Pega aquela ali de flor amarela. Ali, ó. Aqui. Flor bem amarela. Vou pegar pra vocês verem como seria mais ou menos. Mas ela tá no vaso. Não, a da frente, do lado.
a pink? Disfarça. Vou mostrar pra vocês. É que ela tá florida, não dá pra eu mexer nela agora, tá? Meu marido tá sem flor, ela tá Obrigada, bastante- gente. Obrigada. Essa aqui é muito grande pra mostrar na live. Muito grandona, não dá pra eu plantar com vocês essa moça bonita aqui, tá? Olha só. A fartura de flor que tem aqui, gente. Coisa boa. Bom, imaginem que tenha bastante raizona assim, tá? Vocês vão colocar na bacia, vão deixar hidratar. Gente, olha como ela é firme. Ela é durinha. Quando você hidrata, você consegue moldar. Então, hidratou, vocês vão separar metade da raiz para a esquerda, metade para a direita e vão encaixar no vaso. Então, vocês centralizam a planta e esparramam um pouco de raiz para cá, um pouco de raiz para lá. É assim que fica legal, tá? Por quê? Gente, onde eu vou pendurar você? Vamos ver se você para aqui. Parou? Parou. Por quê, gente? Você não vai conseguir passar esse monte de raízes por dentro desses espacinhos aqui, tá? O risco de você quebrar a planta é alto. Então, quando a planta tem pouquinha raiz, você ainda tem a paciência de passar aqui no meio. Mas no caso dessas, que já tá tudo emaranhado, já tá uma envolvida com a outra, impossível. Então, vocês hidratem, passa a mão, separa e centraliza a planta. E aí vai ficar raiz pendurada pra cá, raiz pendurada pra cá. Fica lindo, gente. Quando padroniza, fica lindo. E outra, a tua Wanda vai emitir um monte de raiz nova. E pra onde ela quiser, né? Não vai ser pra esquerda e pra direita necessariamente, tá bom? Bom, mais uma vez eu peço que vocês compartilhem essa live agora para que a gente então atinja mais pessoas. Quem sabe a gente bate o recorde de ontem, que foram 2.000 pessoas atingidas, né? Compartilhem nesse momento para mim, por favor, tá? Gratidão, obrigada. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos uma situação, tá? O cachepô berço, ele é bem vazado entre as madeiras, bem vazado. E aí você põe o substrato desce. Então, nesse caso, a gente recomenda sempre o substrato grosso, tá? Porque ele não vaza. Se você for usar um substrato menor, você vai ter que pôr redinha, tá? Ou uma malha de sombreamento. Eu não vou muito com a malha de sombreamento porque a raiz tem dificuldade de passar. Quando a gente está falando de cachepô, a gente não precisa colocar drenagem igual no vaso de plástico. Então, cachepô sem drenagem, você vai colocar o substrato grosso direto, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu armário, senão eu tenho que pedir. Substrato grosso tem fácil aí? Vamos. Substrato, pega pra mim. Então aí, ou você coloca a redinha, ou você coloca o substrato grosso que não passe no vão, perfeito? A meia calça, Simone, obrigada, Van. A meia calça, assim, é uma dificuldade da raiz passar, tá? A meia calça, a malha de sombreamento muito fechada, a raiz tem dificuldade de passar, igual na pedra brita, né? Tudo que a malha é muito pequena, a raiz tem dificuldade de passar e ela cresce deformada. E a gente não quer que isso aconteça. Então, quando você escolhe uma redinha assim, mais espaçada, ó, tá vendo? A raiz sai com facilidade e o substrato não cai, tá? Então, eu vou colocar só para vocês aprenderem como faz, tá? Pessoal de Balsas, Maranhão, boa tarde. Ela vai emitir raízes para todos os lados, né? Então a gente corta. Essa redinha a gente também tem no site, tá? Porque o pessoal não acha para comprar. Essa redinha vem lá de São Paulo. Vamos lá? Vou abaixar aqui para mostrar para vocês. Então a gente pega, abre um pouquinho, ó, esse berço, abre, coloca a redinha. Bem ajeitadinho aqui. Depois você tira o excesso, tá? Ó. E aí a gente vai colocar o substrato.
Esse é o substrato grosso. Os tamanhos do carvão e da casca de pinos são maiores, tá? O tradicional é para Cattleya, o grosso é para Vandas. Então, a gente vem e distribui aqui. Só que a gente tem que lembrar que a altura da Wanda, tá? Sempre tem que levar o pessoal de José Bonifácio, eu ia falar. Conheço José Bonifácio, conheço. A gente tem que levar em consideração sempre, pessoal, a altura do cestinho, tá? Então, a gente vai abrir essa raiz de baixo com cuidado, porque tá com muita coifa. Muita coifa. Olha aqui, saúde da planta. E a coifa é muito sensível. Eu já vou pôr pra fora essa raiz, estão vendo? Deu a altura? Ficou pareado a altura do vasinho com a altura do vaso? Ficou. Aí você fecha. Tá? Sem apertar, senão você quebra a raiz. Tem que ficar na altura o cestinho com aqui, tá? Fechou? Ok. Sem quebrar nada. E agora nós vamos completar com o substrato, tá? Deixa eu... Pronto? Vamos completar aqui. Deixa eu só tirar essa ID para eu pôr outra depois, senão vou perder. Não pode esquecer de pôr a identificação depois, hein, gente? Bom, vamos completar aqui. Aí você vai ter, ó, a Vanessa falando no fundo da live, vocês estão ouvindo? Não é para abafar a raiz, tá, gente? Senão ela apodrece. Então, completar aqui. E o detalhe, vocês vão colocar aqui em cima do cestinho, nesse vão aqui, tá? Ó, aqui em cima. Vai só salpicar, porque nós vamos pôr o adubo orgânico aqui. É só isso, gente. É para aumentar um pouco a umidade. Só isso. Ok? Bom, gente, aqui eu também vou prender com o arame, tá? Porque só o tutor não segura porque o meu berço é raso. Se fosse um vaso fundo, eu até conseguiria segurar a planta. Mas um vaso raso como esse, o tutor não para. Então, não é o suficiente. Então, vocês vão pegar um arame de 4 pernas. Deixa eu ver qual dos dois é. É o mais longo, tá, pessoal? 80 centímetros. E é aquele sistema. Dobra a pontinha para vocês amarrarem, ó. Dá uma envergadinha aqui. Para ficar mais fácil e ficar todos na mesma altura, tá bom? E aí a gente vai passar esses arames para pendurar e amarrar a planta aqui. Assim, você não tem que mexer no caule, porque o caule, ele pode trincar. O caule da Wanda pode trincar e você perde a planta, tá? Muita gente não sabe que caule trinca, mas trinca. Se você apertar demais o araminho, tudo isso é prejudicial. Então, a gente agora amarra. Deixa eu virar para vocês verem. Eu com a minha canhotinha aqui. Depois a gente corta os excessos. Lembrem-se, pessoal, de sempre pegar um arame comprido, porque a sua Wanda vai crescer. E quando você põe um arame muito curto, você amassa a folha nova de quando ela cresce. Aí você tem que ficar trocando o arame sempre, tá? E não é essa a intenção. A gente quer plantar e já prender. Já posso tirar o tutor que eu usei provisório. Vou empurrar vocês um pouquinho para trás para vocês visualizarem com mais distância. Vou usar o próprio ferrinho que ela estava de suporte. Depois vou cortar o excesso. Como muda a carinha da plantinha, gente. Como ela fica bonitinha.
arrumada. Agora eu vou erguer um pouquinho para vocês verem que eu tô mexendo aqui em cima, tá? E vamos passar o araminho. Vou prender o arame principal aqui em cima para segurar minha planta. O arame central tá aqui, esse verde. Quando a gente tem um arame central, fica mais bonito. Você não tem que fazer tanta amarração na planta, né? Porque o problema é esse. Amarrar a Wanda em vaso, ela fica assim no vaso, né? E com o arame central, não. Você faz o U, prende a planta e boa. Tá presa. Eita, economia de araminho. Aê, outra carinha, outra carinha. Olha que coisa mais linda, gente. As raízes, as coifas novas já estão para fora. Olha só. Outra coifa deixei livre aqui, ó. E agora, caso você queira, você pode completar com um pouco mais de substrato. Mas isso, pessoal, vocês vão olhar e vão ver o que fica bom, tá? Então, sempre que eu vejo um vaso como esse daqui, eu lembro da Kátia. E a Kátia tá na live aí. A Kátia tem uma coleção de Wandas muito bonita na casa dela. E eu sempre lembro dela quando eu faço esse tipo de plantio. Valoriza a planta. E outra coisa, pessoal, a planta pode ficar aqui para sempre. Porque esse tipo de vaso berço, cachepô berço com madeira boa, ele não apodrece, tá? Então a tua planta pode ficar o tamanho que for, que você só vai aumentar a haste, tá? Aí você tem que ir trocando a haste conforme o tamanho da planta. Eu tenho plantas aqui de 2 metros, 2 metros de altura. Então eu tenho hastes emendadas, tá? Para esse tipo de planta muito grande, ok? É gostoso aprender, é gostoso vocês preservarem a coifa nesse momento. É importante vocês hidratarem a planta muito antes de plantar. Esse procedimento vocês podem fazer com Rincostilis, Ascocenda, Ascocentrum, Renânteras. Todas essas da família da Wanda vocês podem plantar sim. Neofinetia falcata pode. Pessoal, Oncidium pode. Trouxe uma fofura aqui para vocês. Maxillaria schunkiana. Olha isso, gente. Tá lá no site para vocês. Olha isso. A orquídea negra aí, ó. Maxillaria schunkiana. Tá lá no site, tá? Essa também adora um cachepô, hein? Cachepô P pequenininho assim. Ela fica linda no cachepôzinho. Bom, falando em epífita, falou em cachepô, né? Eu sempre associo orquídea epífita com cachepô. Resumão, quais são as epífitas mais tradicionais? Dendrobium, Denfal, Wanda, Cattleya, Phalaenopsis, Catasetum, mas a Phalaenopsis não pode viver com essas outras, hein? Phalaenopsis existe outro clima, outro tipo de cultivo, menos luz e local mais fresquinho, tá? Bom, gente, eu vou dar nessa live um tempo para vocês tirarem dúvidas, tá? Dúvidas a respeito do plantio, não é tirar dúvidas de cultivo, tá? Dúvidas do respeito de plantar a plantinha. Show, né? Vamos lá? Agora eu vou pôr meu óculos para olhar para vocês, lerem as perguntas, eu ler as perguntas. Deixa eu só amarrar esse ID para depois eu trocar. Ok, ok. Vou mais para perto de vocês tomar um gole d'água. Dúvidas sobre o cultivo, sobre plantio? Quem tem? Pessoal de Atibaia, um beijo para vocês. Pessoal, tudo que nós temos, as nossas Wandas estão no site, tá? Então lá no site vocês encontram o número do WhatsApp, vocês encontram valores, vocês encontram o valor do frete, tem tudo lá no site, tá? orquideomania.com.br, ok? O cálcio nesse cachepô, você daria de quanto em quanto tempo? Ivonete, daria mensal.
tanto no vaso de plástico quanto no cachepô eu passaria mensal, tá? Mensal. Por quê? As raízes do vaso de plástico estão mais para fora, não estão dentro do substrato. Então, eu passaria o cálcio mensalmente nessas duas opções de hoje, tá? Obrigada, Edilei, obrigada. Sem dúvidas, então, o substrato, vocês escolham aquele que vocês têm o hábito. O único cuidado que vocês têm que ter com o substrato, gente, é que não tenha tanino, tá? E que seja um substrato de qualidade. Não usem aquele substrato casca de pinos decorativo. Aquilo lá não presta para plantar orquídea, tá? Aquilo lá é simplesmente acabamento de jardinagem. Perfeito? Ficou sim, Hermenilda. Eu gosto muito também. Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais pra cá. Todas as orquídeas que têm raízes grandes, pode deixar como essa que está aí? Sim, sim. Todas as epífitas podem ser cultivadas assim. Todas as epífitas. Oi, Sandra, tudo bem? Lá de casa, tô vendo. A Rafa me ligou, agora a Sandra entrou na live. Bom, pessoal, tô vendo que vocês não têm dúvidas, né, sobre cultivo não, sobre como plantar. E Cida, pode ser vasilha de plástico com bastante buracos? Sim, a gente plantou no início. Pessoal, vocês que chegaram mais tarde, nós plantamos no plástico, tá? Só que eu preciso que vocês assistam a live toda depois. A live fica disponível a vida inteira para vocês, ok? Tá no vaso de plástico. Elas adoram, tá? O pessoal aí na internet fala que não pode, que é proibido. Balela, gente, balela. Pode sim, elas adoram, tá? É só não enterrar raízes. Não me plantem Wanda na terra, ok? Tá? Por favor. Pessoal de Alagoas, um beijo. Não tem segredo nenhum para você tirar a mudinha, tá? Você vai fazer o procedimento que eu fiz aqui no cachepô. Você não precisa tirar a tua planta do cachepôzinho de plástico. É só você acoplar o cachepôzinho ali. Só que as mudinhas de Wanda, elas têm poucas raízes. E aí, quando você hidrata, as raízes já se soltam. Então, quanto menor a Wanda, menos raízes, ok? Então, fica mais fácil você tirar do cestinho, tá? Oi, Selma. Não, Leandro, nós não participamos de nenhuma feira. Nós só vamos como convidados, tá? Para prestigiar a feira, mas a gente não participa, tá? Às vezes convidam a gente para palestrar ou para visitar a feira, tá? Pode passar para mês a mês então, tá, Ivonete? A Rincostilis, gente, tem o tempo de enraizamento muito diferente da Wanda, tá, Ana Ruiz? Não compare Wanda com Rincostilis. A característica de raízes e de forma de crescimento são completamente diferentes. Pessoal de Pindamonhangaba. Pessoal, salvem a live e assistem mais tarde, tá? Pessoal da Califórnia, um beijo. Pessoal, vocês estão perguntando coisas que eu já falei na live, tá? Então, se você não viu a live toda, vai terminar agora, vai ficar aqui na nossa página, vocês assistam posteriormente, tá? Então, gente, já que vocês estão repetindo as perguntas, a gente vai finalizar essa live agora. Voltaremos com outra live a semana que vem para plantar. Amanhã é feriado e nós teremos uma surpresa para vocês todos, tá? Amanhã, no feriado, às 9 horas da manhã, estaremos com uma venda online especial Dia das Mães. Então, aquelas plantas maravilhosas que você quer mandar para sua mãe de presente,
Amanhã vocês vão ficar enlouquecidos com a venda online Orquideomania. Quero participar, pelo amor de Deus, Juliana, eu quero mandar uma caixa da alegria para minha mãe. Pessoal, a caixa que tá indo para as mamães é uma caixa tão linda, que as mães vão ficar emocionadas ao abrirem, tá? Então, se você não conhece nosso site, se você não conhece nosso trabalho, pesquise na internet que você vai ver só coisa boa, tá? Chamam Caixas da Alegria Orquideomania. Então, amanhã, como que funciona esse negócio? No grupo Orquideomania, que é o nosso grupo privado, tá? Não é aqui na página, é no grupo. Eu faço uma venda ao vivo. Eu mostro a planta e as pessoas arrematam a planta, tá? É um sucesso de vendas, graças a Deus. E aí, gente, todo mundo pode participar, só que você tem que pedir para participar do grupo. Sem estar no grupo, você não consegue comprar, tá? Então, amanhã, feriadão, a gente vai fazer venda online às 9 horas da manhã. Eu venho trabalhar, porque eu quero que vocês presenteiem as mamães de vocês com catleias floridas maravilhosas, magníficas, um trem de coisa linda, tá? Então, 9 horas no grupo Orquideomania Venda Online com a Ju, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, muita gratidão. Você que quer complementar essa live de hoje, você quer dica de como cultivar a Wanda, você vai sair daqui e vai lá pro YouTube. No YouTube nós fizemos uma live essa semana de como cultivar Wandas. Então, essa live que tá lá no YouTube complementa essa, tá? Aqui eu te ensinei plantar. Lá no YouTube, você tem a live de como cultivar. Uma live complementa a outra, só que estão em canais diferentes, ok? Um beijo pra vocês, muito obrigada e até amanhã, 9 horas, na live das mamães Orquideomania, tá? Escolha seu presente amanhã, só coisa linda. Beijo, obrigada pela companhia, tá? Até amanhã, lá no grupo.